Nós estamos vivendo a quarta revolução industrial. Nós estamos começando a era em que os robôs aqui no Brasil já vão começar a conviver com a gente. Então a gente vai começar a ver e conviver ainda esse ano, nós vamos começar a conviver com robôs trabalhando em obras. Você que é do mercado imobiliário, Ricardo Costa, José Lima e Jaqueline Pereira, vocês vão começar a ver robôs trabalhando em obras no lugar de servente de pedreiro, no lugar de assentador de piso e de vários outras funções que o ser humano exerce. Vocês também vão começar a conviver, nós vamos começar a conviver com robôs fazendo o trabalho de pessoas que trabalhavam e trabalham ainda com serviços gerais. Então, ainda esse ano, os robôs eles vão começar a tomar o lugar, não tomar o lugar, né? Vão exercer ali a função de que muitas pessoas hoje exercem, tá? Se a gente for olhar para trás, desde a primeira Revolução Industrial, isso também aconteceu, né? Quando nas indústrias as máquinas começaram a exercer as funções que homens exerciam, né? Então, nós vamos começar a viver isso agora novamente, só que em uma maior escala. Por quê? Porque hoje nós temos muito mais tecnologia do que tinha antes. Para você que trabalha com vendas e é do mercado imobiliário, já existe atendimento por ligação, tá? Já existe atendimento por ligação a partir do segundo semestre com a sua voz, com a voz da pessoa que quiser colocar no atendimento. Então, vamos lá. Eu faço um tráfego e vou lá e faço uma produção de um vídeo meu ofertando um produto. Vamos colocar que seja do mercado imobiliário. Eu vou lá e faço um vídeo ofertando um produto do mercado imobiliário. E aí, quando a pessoa clica no link e faz uma ligação por WhatsApp, essa ligação vai ser atendida com a minha voz, com as características que eu uso para atender. Por exemplo, qual a ferramenta que eu mais utilizo para fazer atendimento do produto de alto valor, que é o meu produto imóvel? Spin Selling, que é um método utilizado baseado em perguntas abertas e perguntas que me levam a entender a necessidade da pessoa. Tá? Então eu não faço um atendimento convencional de mercado que é baseado em responder perguntas de cliente baseado em informações. No meu caso, eu faço o contrário. Não é o cliente que pergunta, sou eu quem pergunto. Tá? Então, a IA ela é programada porque o GPT, por exemplo, que é o que eu utilizo, ele me conhece bem. Ele me conhece muito bem, tá? Às vezes, ele me dá direcionamento que nem eu conseguiria desenvolver, da forma que ele me conhece, certo? Então, veja bem, nós vamos chegar no final desse ano ainda, com o atendimento feito por inteligência artificial, 50% das pessoas não irão perceber que é uma inteligência artificial atendendo. Ou seja, metade dos clientes que você atende hoje, ele não irá perceber que quem está atendendo é uma inteligência artificial. E nos próximos 2 anos, 80% da população. E essa estatística, ela não é Brasil, ela é mundial. Mundial.
Olha só que coisa. Isso mesmo, Eduardo. A IA vai dominar esse mercado. Ela já está dominando. Quem já está colocando ela para trabalhar ao próprio favor, ou seja, quem está tratando a inteligência artificial e o robô como um escravo, tá? Porque um robô, uma inteligência artificial, é para ser o nosso escravo. Não é para ser funcionário, nem servo, nem nada. É para ser escravo. Escravo. Só que o que as pessoas vão deixar acontecer? O contrário. Infelizmente. O ser humano, o próprio ser humano, vai deixar o contrário acontecer. A prova disso é o celular. É a rede social. É o WhatsApp. Quem é escravo de quem? Eu te pergunto. Quem é escravo de quem? A rede social do ser humano, o WhatsApp do ser humano ou o contrário? Vamos fazer essa reflexão. Quem é escravo de quem? Glória a Deus pela sua vida. Pega esse aviãozinho aqui que está do lado direito e envia esse aviãozinho, Ricardo Costa, José Lima e Jaqueline, para pelo menos 3 pessoas, para que a gente possa ser luz na vida dessas pessoas, para que o Espírito Santo, que é quem está falando por mim e não eu mesmo, espalhe a mensagem para as pessoas. Hoje eu vou fazer, esse ano eu vou começar a fazer, a partir de terça-feira, que é Cuiabá, uma série de palestras e também vou me aprofundar cada vez mais nisso para ajudar as pessoas. Acho que esse é um chamado meu para esse ano, a não perderem mercado para inteligência artificial e robô. Tá? Eu vou espalhar a mensagem por onde eu puder e como eu puder para que as pessoas se despertem. E olha que coisa maravilhosa, tá? Não esqueça, pega o aviãozinho e espalha ele para a gente alcançar mais vidas, alcançar mais pessoas através da palavra do Senhor. Através da palavra do Senhor. Deixa eu até mandar aqui, ó, que eu não tinha enviado, ó. Vamos enviar aqui, ó. Vamos enviar, pega o aviãozinho, envia aqui para mais pessoas, para a gente espalhar a mensagem. Ok? Bora lá. Não deixa de espalhar. Ó, tá bom, mandei aqui. Certo. Tá lá. Beleza. Olha só. Salomão, ele nos ensinou isso há 3.000 anos atrás. 3.000 anos atrás, Salomão, ele já nos ensinava o que a gente está vivendo hoje. Quando a gente lê o livro de Provérbios, e já no início ali, no capítulo 4, que é o que a gente está estudando, versículo 5, 7 e 8, tá? 5, 7 e 8, ele vai falar: adquire e adquire 4 vezes. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Adquire, 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 adquire. Tá? Em um texto com 2 parágrafos, 2, tá? Um e outro. Um texto curto, 3 versículos. Adquire, adquire, adquire. Ele vai falar também, além de adquire, exalta. Olha só, olha essas ações. Adquire, 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 adquire. Será que ele foi enfático com o adquire?
E por último, ele fala exalta. Exalta. É muito interessante isso daqui. Junto com adquire, ele ainda fala com tudo o que possui. Ou seja, entrega tudo. Adquire 4 vezes, entrega tudo que você possui, entrega tudo que você possui e exalta. Foca nisso, tá? Adquire 4 vezes, entrega tudo e exalta. O que ele está falando? Para você fazer isso com a sabedoria. Com a sabedoria. Adquirir, entregar tudo, exaltar, dar tudo o que você tem por inteligência, entendimento, sabedoria. A sabedoria é a ação do conhecimento, da inteligência, do entendimento. E essa inteligência, esse entendimento, esse conhecimento que te leva a saber, e só sabe quem executa, quem só tem teoria, só tem entendimento, só tem conhecimento. Quem é sábio é quem executa. Você precisa executar para ser verdadeiramente sábio. Gente, entenda bem, se desperta. Desperta. Não vai, anote isso. O dinheiro que nunca existiu, agora ele não vai existir de verdade. Nos próximos anos, tá? Isso você pode pesquisar e ver saindo da boca de pessoas poderosas no mundo, falando que até 2030 não existirá mais dinheiro, nota, cédula, nem transações de números, que é o que a gente faz hoje. Pix e tudo mais. Porque isso nunca existiu. Isso nunca existiu. Isso é apenas uma massa de manobra. Quem são os verdadeiros donos do dinheiro que não existe, já há mais de 100 anos não trabalha com dinheiro. Quem fabrica, quem produz, não trabalha mais com isso. E é por isso que a gente vê coisas absurdas que estão, hoje sendo divulgadas na era da informação. Coisas absurdas. Por quê? Porque lá não existe esse dinheiro que a gente corre tanto atrás aqui. Voltando para a palavra, em momento nenhum do livro de Provérbios, Salomão manda a gente correr atrás de dinheiro. Esse é o despertar. Essa é a virada de chave. Quando chegar o momento que a gente sair dessa ilusão, tá? Quem controla o mundo, e aí depois você pode estudar e pesquisar mais sobre isso, e isso não é de agora, isso vem desde sempre. Quando você estuda a Bíblia e entende, medita na palavra, você vai ver que sempre existiram, um grupo controlando uma massa. Sempre. E ao longo da história, são as mesmas linhagens de pessoas. As mesmas. Judeus e árabes. Judeus e árabes. Sempre foram. Sempre foram. Quem são as pessoas mais ricas do mundo? Judeus e árabes. Quem controla esse dinheiro que a gente acredita que para eles nem existe e nunca existiram? Salomão já sabia disso. Salomão sabia tanto disso que ele próprio
escrever um livro. E esse livro fala sobre gestão, vendas, prosperidade financeira, riqueza do homem mais rico que já existiu, e em momento nenhum ele nos ensina a correr atrás de dinheiro. Em momento nenhum de todo o livro ele nos ensina a correr atrás de carro, casa, objetos. Nenhum. Momento nenhum. Esse versículo aqui, 5, 7, 8, do capítulo 4, é sensacional, porque ele fala de uma forma que fica assim, eu penso ele hoje falando, talvez ficaria até chato. Adquire, 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 adquire. Adquire entendimento. Adquire inteligência. Exalta. Coloca no patamar mais alto a sabedoria. Pega tudo que você possui, tudo, entrega tudo de si e tudo que você possui em prol de entendimento. Depois vem Jesus lá na frente, ele também fala de uma certa forma aqui, porque tudo aponta para Jesus, e Jesus fala: busquem primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Busque primeiro. Ele diz que não é para a gente trabalhar? Não, ele buscou Pedro e André trabalhando, João e Tiago da mesma forma, Mateus da mesma forma. Ele não diz para a gente não trabalhar. Ele só diz que busque primeiro o reino dos céus, de Deus, e a sua justiça. Eu costumo dizer que quando minha filha fala alguma coisa assim, que ela está querendo algo e tal, eu falo assim: vai lá no banco buscar. E ela já sabe onde é o banco. O banco é o banco do reino. O banco do reino. Agora, antes de você ir lá no banco do reino buscar, você tem que ter o discernimento se o que você quer é o que Deus quer para a sua vida. Se o que você quer é o que Deus quer para a sua vida. Na live anterior no YouTube eu falei sobre isso, eu vou falar novamente. Tem como um músico ir até um evento, até um show, e ao terminar o evento, o músico não ser aplaudido e os instrumentos serem aplaudidos no lugar dele? Tem como o músico ir embora e ninguém ovacionar, ninguém bater palma, e o povo bater palma para a guitarra, o violão e a bateria? Vocês em algum momento já viram isso em algum lugar? Isso não existe. As pessoas batem palmas para o músico. O que eu estou querendo te ensinar aqui? O músico é Deus. Você é a bateria, a guitarra, o violão. Nós somos os instrumentos do músico. Só vai sair uma boa música se o instrumento tiver afinado. Afinado. Se não tiver afinado, não sai uma boa música. Ao terminar o concerto, ao terminar o show, as palmas não têm que ser para você. A honra não tem que ser para você, porque você é instrumento. As palmas e a honra e a glória têm que ser para o músico, para Deus. Nós precisamos entender isso. E nós precisamos entender também que não tem como a guitarra virar para o músico e falar assim: músico, hoje você não vai tocar guitarra, você vai tocar piano, porque eu decidi que eu sou um piano. Eu não sou mais guitarra. A gente precisa entender isso. Quando a gente fica pedindo coisa, pedindo coisa, pedindo coisa e orando por coisa, que Deus não nos fez para recebermos essas coisas. Então, antes de pedir,
entenda e ore a Deus para que Ele te revele e te mostre o que Ele quer de você. Qual a música Ele quer tocar com você, instrumento? Mas vai se afiando. Vai se afinando, perdão. Vai afinando, vai afinando, vai afinando, vai buscando, vai lendo, vai adquirindo entendimento, inteligência, sabedoria. Nós vamos entrar em uma era, agora, nós já estamos entrando, aonde só vai existir tempo e conhecimento. E essa é a troca. Sem nota no meio. Parece loucura. Parece doidura. Quando eu falo isso, acham que eu sou doido por falar isso. Mas você também vai ver outras pessoas falar isso. Você vai ouvir o Elon Musk falando que até 2030 não vai mais existir dinheiro. Vai existir o RBU, que eu tanto falo, que é a Renda Básica Universal, para os inúteis. Eu vou fazer um vídeo hoje mostrando o Lula falando isso sem querer. Como o Lula já está meio gaga, né? Então ele fala muita coisa sem querer e ele vai lá e solta. Ele já está bem velho. E aí o Lula falando sobre o que nós vamos fazer com o tanto de inúteis que iremos ter na sociedade. Sabe o que é isso? Eu já sabia disso há anos atrás. Como? Estudando, aprofundando sobre tecnologia, sobre a revolução que está acontecendo no mundo, percebendo o comportamento dos meus filhos, da minha filha de 11 anos, a Ayla, da velocidade de informação que chega para ela e como funciona o cérebro dela, como é diferente do meu, que era diferente do meu pai. Nós estamos começando agora, a partir do segundo semestre, a formar a sociedade dos inúteis. São as pessoas que não sabem fazer nada além do básico, que um robô faz no lugar dela. Se você quiser adquirir um robô hoje, você já pode dar o seu sinal de negócio, que se eu não me engano é $200, tá? O robô da OpenAI, um robô da mesma empresa que desenvolveu o ChatGPT, você dá o seu sinal, faz a sua pré-reserva e no segundo semestre ele chega para sua casa. O preço final dele vai dar $20 mil, se eu não me engano, tá? $20 mil. Trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, não precisa levar ao médico, não vai entrar contra você na justiça. E aí a gente vai ver essas obras, igual em Goiânia tem muita obra, a gente vai ver um monte de robô no lugar de seres humanos que assenta piso, que faz serviço de pedreiro, que faz pintura. A gente vai ver, porque o custo é muito mais baixo. Para uma empresa que constrói, que está com 10 obras simultâneas, por exemplo, e outro detalhe, faz o serviço muito melhor, mas muito melhor. Pensa, a pessoa que faz ali uma carga horária, né, de 8 horas por dia, nessas mesmas 8 horas, ele faz o serviço 4 vezes mais rápido. Agora você pega esses 4 vezes e coloca mais 24, né? Daria 12, 20, 14, mais 16 horas de trabalho. 16 vezes 4. Então, ou seja, olha a economia de dias. Esse $100 mil, na verdade, ele é economia. Economia. Não é nem investimento. Não é nem investimento. É redução de custo. É redução de custo. Eu não estou falando, gente, para daqui 5 anos. Eu estou falando para agora. Para agora.
Salomão já nos ensinava isso há 3.000 anos atrás. Em momento, seja muito bem-vinda, Jusilene Gomes, Antônia Marta Mendes, glória a Deus pela vida de vocês. Luciana Carpejani, que bom ter você aqui. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Vamos para cima. Vamos para cima. Quando Salomão nos ensina que você adquirir a sabedoria, você entregar tudo que você possui para ter sabedoria, para ter entendimento, quando ele nos ensina para a gente exaltar acima de tudo a sabedoria, em seguida ele fala da recompensa. Quando eu pratico essas ações de adquirir a inteligência, de entregar tudo que eu tenho para adquirir entendimento, de exaltar a sabedoria acima de tudo, essa sabedoria que vem do Senhor. Quando eu não estou debaixo dos princípios de Deus, quando eu não estou debaixo do entendimento e da inteligência que está alinhado com o que Deus quer para a minha vida, eu não sou sábio, tá? Eu posso ser inteligente, eu posso ter conhecimento, posso ter entendimento, mas sábio não. Sabedoria sempre tem que ter como princípio o temor ao Senhor. Grande Fazano Mota, bom dia, Fazano. Glória a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. E vamos para cima, Fazano. Precisando da gente aí em São Paulo, tô aí, tô à disposição, tá? Vamos falar de Jesus, vamos... Ô, Fazano Mota, boa pergunta. Fazano, é o seguinte, e tem tudo a ver, a pergunta do Fazano tem tudo a ver com o nosso estudo de sabedoria. Eu venho do final do ano passado para cá muito focado em gestão do tempo, tá? Sabendo da revolução, da quarta revolução industrial, com os robôs chegando no Brasil esse ano e substituindo pessoas, a inteligência artificial fazendo um atendimento até o final do ano, que 50% das pessoas não vão diferenciar se é um corretor, se é um ser humano ou se é um robô atendendo, atendimento por ligação, né, com a minha voz, com a sua voz, você vai lá e faz um tráfego com um criativo seu, um vídeo seu. Quando a pessoa clica e vai para o atendimento, ela vai, pode abrir e entrar, ela vai ser atendida por ligação com a sua voz. Então, sabendo disso tudo, o que eu comecei a focar? Naquilo que eu faça com que a inteligência artificial e o robô seja meu escravo e não o contrário. Entende? Então a tecnologia, eu tenho cada vez mais me preparado para que ela não me substitua e para que ela seja escrava minha. Não servo, não um aparelho, não uma ferramenta, não. Eu não quero que seja nem ferramenta. A tecnologia é para ser a nossa escrava. Então o que eu fiz na minha gestão de tempo? Eu eliminei a rede social da minha vida no sentido de consumir ela ao meu desfavor. Entende? Então, eu fiz uma gestão muito bem detalhada, olhei quanto tempo eu gasto, quanto tempo eu perco vendo coisas supérfluas, passando o dedo no feed. E aí eu fiz isso justamente para que a minha gestão de tempo seja muito bem organizada. A minha primeira coisa, tá? E aí eu indico para vocês também. Prioridade total. Prioridade total. Fazer uma boa gestão de tempo. Nós precisamos ter meia hora todos os dias para fazer gestão de tempo. Todo dia. Todo dia.
Por que as pessoas estão com crise de pânico, burnout, e todas essas crises de ansiedade que está tendo? Nós estamos falando, gente, de metade da população brasileira. E quando eu digo metade, não é metade adulta, é metade mesmo. Criança, adolescente, jovens com essas crises. Porque está todo mundo correndo. Isso volta para a palavra, volta para o ensinamento do capítulo 4 do livro de Provérbios. Está todo mundo correndo atrás de um dinheiro que não existe. Mesas estão cada vez mais acabando. Mesa está cada vez mais acabando. Divórcio aumentando. Princípios acabando. Valores invertidos. Quantas vezes você para e senta na sua mesa para almoçar com a sua família? Quantas vezes na semana você para tomar um café da manhã em família? O quanto aquilo é importante para você e para sua casa? Como você prepara esse café da manhã? Você toma o café da manhã correndo? Ou existe todo um preparo? Você faz do seu café da manhã com a sua família um evento? Veja bem, se estar com a sua família em um café da manhã, em um almoço, é algo tão importante, por que você não faz disso um evento? A gente se prepara com todas as ferramentas para uma reunião de negócio. Mas para fazer um almoço, um café da manhã, em casa, com a família, com os filhos, a gente faz de qualquer jeito e correndo. Quando eu falo a gente, a maioria das pessoas, eu não me incluo mais nisso. Glória a Deus, não me incluo mais. O café da manhã precisa ser um evento. Faça a melhor mesa. Distribua da melhor forma os alimentos. Ore antes de tomar o café. Unja a sua mesa. Não faça com pressa. Tire o celular e deixa ele lá no canto, no silencioso. Não deixe que a tecnologia atrapalhe o melhor momento que você tem, que é a comunhão em família. Eu estou falando tudo isso por causa da pergunta do Fazano Mota, que me perguntou por que eu não estou seguindo mais ninguém. Altemir Rocha. Bom dia, meu irmão. Deixa eu ver se está aqui ainda. Grande homem. Grande homem. Altemir é de verdade, viu? Esse é de verdade. Uma grande referência do mercado imobiliário. Um grande amigo. Todos os dias, minha prioridade para preparar o café. Isso, esse é o momento. Parabéns por essa atitude, viu, Luciana Carpegiani. E só para a gente concluir, gente, tudo isso que eu falei de adquirir, quando Salomão enfatiza adquire, 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 adquire. E ele não está falando isso num capítulo inteiro, tá? Ele está falando isso em 3 versículos, 2 parágrafos. Adquire entendimento, adquire inteligência. Aí depois ele vai falar também, ele fala por 4 vezes adquire, né? Com tudo o que você possui, entrega tudo de si, entrega tudo o que você tem, tudo, para adquirir entendimento. Ele fala adquire aqui mais uma vez. Uma coisa importante também que ele fala, a sabedoria é a principal coisa. Uma vez uma pessoa discordou de mim, depois de, 6 meses que passou uma palestra que eu fiz em Campo Grande, ela me mandou uma mensagem no Instagram.
falando assim, olha, eu pensei muito bem na dinâmica que você fez e tudo, mas eu acho que sabedoria não é a principal coisa. A principal coisa é a saúde. Por quê? Porque ela estava passando por um momento que ela precisa, né, de saúde. Acho que era um câncer que ela tinha. Mas eu tenho o direito, né, de discordar dela e respeitar a opinião dela. E tá tudo bem. Só que eu não concordo com ela. Para mim, a sabedoria é a principal coisa, mais do que saúde e mais do que qualquer coisa. Para quem acredita no mundo espiritual, para quem acredita em um reino eterno. Porque a sabedoria, inclusive, ela vai nos levar a ter saúde. Se você pegar, você vai ver, cientificamente falando, que quase 90% das doenças, elas começam no nosso cérebro. Quase 90%. Então, ou seja, se você tem sabedoria, você vai tirar de você a possibilidade de doença. Você conhece pessoas que não gripa, não acontece nada em hipótese nenhuma? Eu, por exemplo, não me lembro, sinceramente, não me lembro a última vez que eu gripei. Eu não me lembro. Depois que eu comecei a fazer uma metanoia. E o que é a metanoia? É a transformação pela renovação da sua mente. E renovação é realmente renovar, é resetar. Eu preciso resetar. Eu preciso tirar a minha mente e jogar fora e colocar outra no lugar. Eu preciso desacreditar do que eu acredito para começar a acreditar em coisas novas. E essas novas crenças, esse novo jeito de pensar, me faz ter novas atitudes. Essas novas atitudes sábias vai tirar de mim todas aquelas imunidades que me faltavam. Vai trazer para mim, na verdade, as imunidades que me faltavam. Pode deixar fechado um pouquinho, daqui a pouco nós abrimos, é só para terminar a live. Só para terminar a live aqui, nós... Então, presta bastante atenção. A sabedoria é a principal coisa. É isso que eu acredito e é isso que está escrito aqui no livro que a gente está estudando. Certo? E para terminar, quando a gente exalta a sabedoria, quando a gente entrega tudo para tê-la, ela nos dará uma grinalda de graça e entregará uma coroa de glória. Aí aponta para Jesus quando ele diz que busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Quando a gente vai conectando tudo, que a sabedoria, ela tem como princípio o temor ao Senhor, e o temor não é medo, o temor não é escravidão, o temor é reverência. Reverência. É reverenciar o Criador. O temor é reverenciar o músico e não o instrumento, que eu já expliquei aqui para vocês. Quem é aplaudido depois do show é o músico, não é a guitarra, não é a bateria. Só que a guitarra, a bateria, vai com o músico em todos os lugares. E ela também alcança a glória dela. Quantas pessoas não amam uma guitarra? Qual o valor da guitarra? Teria show sem a guitarra? Sem a bateria? Sem o violão? Sem o piano? Teria música sem os instrumentos? Não teria. Não teria. Mas quem é aplaudido é o músico, é o Criador.
Deus abençoe a sua vida. Eu vou terminar aqui 7h55, mais 5 minutinhos, eu vou terminar com a última coisa. Esse livro ele é tão interessante que ele fala sobre escuta ativa. Pega a visão aí, ó. Ricardo Costa de São Paulo, José Lima de Aracaju, Lubiana de Maceió e Luciana Carpegiani de Catalão. Tá bem pertinho, vem aqui tomar café. Tira um tempinho, vem aqui em Goiânia para você tomar um café aqui na Deu Café e ter uma experiência diferenciada e a gente falar de mercado imobiliário e de reino em primeiro lugar. Olha só, ele fala assim, atenta para as minhas palavras, atenta, guarda essa palavra, atenta, atenta, inclina o teu ouvido, ou seja, preste atenção e inclina o teu ouvido. Inclinar é fazer assim, né? É jogar o ouvido lá e querer escutar da melhor maneira. Não aparte os teus olhos, ou seja, nem pisca, e guarda no teu coração essas palavras. Isso é sensacional. Sabe por que isso é sensacional? Porque essa é a maior aula de escuta ativa que eu já tive. Essa é a maior aula de escuta ativa. Você que trabalha com vendas, todos vocês trabalham com vendas. O melhor vendedor não é o que fala mais. O melhor vendedor é o que ouve mais. Deus nos deu 2 ouvidos, 2 olhos e 1 boca. 4 para 1. 4 para 1. 80% ouvindo, 20% falando. Essa é a proporção. Por isso que eu falei lá no início sobre a técnica que eu utilizo para venda, que é Spin Selling, que é a técnica de perguntas abertas. Quando eu faço perguntas abertas, a pessoa fala mais, eu falo menos, eu pergunto, ela responde, e não o contrário. Mas o que acontece no mercado é o contrário. O cliente pergunta, você responde, o cliente pergunta, você responde, você fala mais, ele fala menos, e você está o tempo inteiro dando informação. Quando, na verdade, o que a gente precisa é sentir a dor do cliente, entender a necessidade para a gente ter empatia por ele. Eu só tenho empatia quando a dor é exposta, quando a necessidade é revelada. Então eu preciso perguntar, e uma pergunta é uma frase, e ouvir. Então, ou seja, quem ouve mais é o sábio. Aquele ditado antigo, né? Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Ouça mais. E sobre escutativa, olha isso. Preste bastante atenção nas palavras. Presta bastante atenção. Começa aqui. Depois, segundo passo, 4 passos aqui, ó, para você usar a escutativa da melhor maneira. Presta bastante atenção no que está sendo dito. Ou seja, não deixe ruídos te atrapalhar. Inclina o teu ouvido. Ouça bem. Não desvie o olhar. Não desvie o olhar. O bom vendedor, o bom negociador, ele olha no olho da pessoa. Ele não fica desviando o olhar, ele não olha para baixo, ele olha no olho. E guarda tudo o que foi dito aonde? No teu coração. Porque a verdadeira empatia é sentir a dor da pessoa. Não é ficar olhando para a sua dor, é sentir a dor da pessoa. Quando eu presto atenção, quando eu ouço bem, quando eu não desvio o olhar e percebo tudo o que está acontecendo, eu vou pegar a dor, penetrar ela no meu coração, vou ter empatia e vou para cima solucionar a dor e a necessidade da pessoa. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que o Espírito Santo, ele tome posse de você, que ele seja o seu entrar, que ele seja o seu sair, que o Espírito Santo seja as palavras que saem da sua boca. Pode abrir para elas.
que ele seja as palavras que saem da sua boca, tá? Deus abençoe sua casa e sua família. E até amanhã, às 7h07 da manhã, pontualmente, ao vivo aqui no Instagram. E também vai ficar salvo no canal lá no YouTube, tá bom? Vamos pra cima.